Palmiro Togliatti, Lições sobre o Fascismo. Capítulo 6, o Dopo Lavoro. Fizemos um exame em que assinalamos as diferenças existentes entre as diversas organizações de massa do fascismo e vimos como, à base dessa diferença, determinamos nossa tática, nossa atitude e as formas de trabalho nessas organizações. Trabalho que deve ser efetuado de dentro e de fora. Vimos inicialmente a organização política, o partido que tende a se tornar uma organização de massa. Depois, falamos das organizações militares e de propaganda, das quais a mais característica é a dos fatti giovanili de combatimento. E conversamos a respeito das organizações sindicais, organizações de massa forçadas, que, portanto, não têm um caráter de massa mais amplo do que as anteriores. Hoje chegamos à mais ampla das organizações fascistas. Digo organizações no sentido estrito e faço esta ressalva porque existem outras organizações. Existe, por exemplo, a Assistenza Invernale, que também é uma organização, mas não possui nem carteiras, nem sede, nem contribuições, embora abarque uma massa bem mais ampla do que todas as outras organizações fascistas. O Dopo Lavoro nem sempre foi numericamente a organização mais ampla do fascismo, mas o foi pelos objetivos a que se propõe, por suas origens, por suas formas de organização. O fascismo se vangloria de ter inventado o Dopo Lavoro, já no tempo dos primeiros fatti de combatimento. Isto não é verdade. É verdade que ele, então, já se propunha a promover atividades esportivas e culturais, etc., mas não se tratava ainda do Dopo Lavoro, o problema de criar uma verdadeira organização de massa. Só se apresentou ao fascismo mais tarde, apenas às vésperas da promulgação das leis de exceção em 1926. Pode-se dizer que essa organização foi criada no início de 1926. É bom insistir nas datas, para que vocês se familiarizem com elas e vejam o desenvolvimento do fascismo. Se vocês se recordam do que dissemos sobre o desenvolvimento do fascismo, compreenderão facilmente que aquela criação era uma das medidas para se chegar à organização do Estado corporativo. A criação do Dopo Lavoro faz parte da organização do Estado corporativo. Quando surgiu o Dopo Lavoro, não se colocava a questão da concorrência, mas ela se colocava no âmbito das outras organizações. Os sindicatos também não se achavam mais, então, no terreno da concorrência. Já havia monopólio, por isso não se colocava o problema da concorrência. Houve também outros motivos. Não existia, jamais existiria na Itália, no campo dos clássicos, uma organização centralizada para satisfazer as necessidades educativas, culturais e esportivas das massas. Esta é uma das mais graves lacunas do movimento operário italiano, particularmente no pós-guerra. Houve algumas tentativas, mas estas sempre... Então, existiram organizações ligadas à forma de organização pré-existente. Na Venezia Giulia, por exemplo, havia uma ampla rede de organizações culturais, de círculos, etc. Mas era uma herança da social-democracia austríaca, deixada à Itália após a anexação a esta da Venezia Giulia. Que formas de organização existiam neste campo? Por toda parte havia, como elemento característico, objetivos muito simples, que não iam além da reunião à noite, do local para tomar um copo de vinho e outras coisas do gênero. É desse ponto de vista que devemos ver a maior parte das organizações daquela época. A Emília tem um grande número de círculos vinícolas que se propõem a tais objetivos. Esses círculos existem também no Piemonte e, em geral, em todas as regiões vinícolas. É uma organização que as massas criam para combater a crise vinícola.
É característico a esse respeito que em Novara, os membros de tais círculos tinham como obrigação beber uma determinada quantidade de vinho por semana. No sul, Mezzogiorno, essas formas não existiam, ou pelo menos existiam em medida bem restrita. Isto porque as formas de organização das massas trabalhadoras do sul eram bastante limitadas. As organizações esportivas tinham se desenvolvido um pouco antes da guerra e imediatamente depois da guerra. O Partido Socialista fez algumas tentativas para criar organizações desse tipo, mas teve poucos resultados, em razão também dos fortes preconceitos que ainda subsistiam no partido com relação ao esporte. Apenas nos últimos anos, em 1922, 23, 24 e 25, quando as verdadeiras organizações de classe já foram destruídas ou estão em vias de ser destruídas, quando as câmaras do trabalho, os sindicatos de classe, as cooperativas, etc., foram dissolvidos ou liquidados, é que se nota uma tendência à criação de sociedades esportivas operárias, à base do bairro, da cidade, até mesmo às vezes à base de uma fábrica. Isto não significa absolutamente que, antes, não existissem organizações esportivas operárias. Em Turim, por exemplo, tínhamos uma grande sociedade de alpinismo. Em Milão, existiam muitas pequenas associações e elas eram numerosas também na Lombardia, mas tinham sempre um caráter limitado, local. Jamais houvera na Itália uma organização de caráter nacional, jamais houvera um congresso das organizações existentes. A massa se achava afastada dos círculos, das cooperativas, etc., e tendia a reunir-se nessas associações. Os industriais apoiavam esta tendência e facilitavam a criação de grupos esportivos nas fábricas. Criam-se, então, inúmeras associações esportivas de fábrica, que se dedicam especialmente ao futebol. Elas têm um certo sucesso. Por exemplo, a Sociedade Esportiva dos Operários da Fiat tem um certo desenvolvimento, mas com a participação dos patrões. Muitas sociedades de divertimento se criam nas fábricas, por iniciativa dos patrões, para desviar os operários da luta de classe. Fiz alusão a este assunto porque é um assunto fundamental na determinação de nossa tática. A ditadura fascista cria o duplo lavoro e força a massa a nele ingressar, dando-lhe um certo número de facilidades, satisfazendo em certa medida uma necessidade das massas trabalhadoras italianas. Não se assustem com essa afirmação. O duplo lavoro satisfaz certas necessidades dos trabalhadores italianos. Em seguida, explicarei o que pretendo dizer com isto. Levem em conta o fato de que no sul, a única agremiação existente na cidade, na aldeia, no campo, era a agremiação dos burgueses. Hoje, em quase todas as aldeias, há uma seção do duplo lavoro. São organizações que se pode definir como obrigatórias, mas nelas o trabalhador encontra um local onde ir à noite, um local aquecido quando faz frio. Aí pode jogar cartas, beber um copo de vinho se tiver dinheiro, etc. Essas organizações têm uma grande importância como organizações de massa, na medida em que representam um elemento de ligação criado pelo fascismo para atrair as massas. Como conseguiu o fascismo criar essa organização, uma das maiores organizações fascistas, que conta com 2 milhões de membros, é ramificada em milhares de seções locais de caráter diverso e se distingue por uma atividade superior à do Partido Fascista quanto à dos próprios sindicatos fascistas? Como se criou uma tal organização? O fascismo, em parte, criou novas organizações e, em parte, pôs em ação todos os meios de que dispunha para absorver as diferentes formas de organização de divertimento e de cultura que as massas haviam criado antes da criação do duplo lavoro, e para absorver todas as novas organizações que se formavam durante aquele período. Por isso é que o duplo lavoro é uma das organizações mais complexas da ditadura fascista. A organização do lazer não é uma organização única como o fascismo, não é homogênea do ponto de vista organizativo, como são os fatti giovanili di combattimento, não é de tipo único como os sindicatos fascistas. É uma organização complexa. Não somente possui diversos ramos,
como, ao nível da base, possui seções de diferentes tipos, segundo os objetivos a que a organização se propõe ou segundo as massas com as quais está em contato, mas também segundo as formas de organização que foram encontradas numa determinada localidade, num determinado terreno. Vejamos a primeira diferenciação entre os diferentes ramos e as diferentes atividades. Vocês encontram neste terreno organizações que têm um caráter de massa bastante limitado. Determinadas sociedades esportivas filiadas ao duplo lavoro, por exemplo, têm um caráter profissional. Geralmente pertencem a este tipo todas as organizações esportivas que são clubes, como por exemplo o Juventus, onde a condição para ingresso é ser profissional ou burguês. Não se trata aí de organização de massa. Toda sua atividade consiste em escolher na localidade alguns dos melhores desportistas e torná-los profissionais. Pertencem também a este gênero sociedades que têm um caráter artístico no sentido mais estreito da palavra, o carro de Tespe, por exemplo. O fascismo fez também tentativas para criar um teatro de massa, mas não conseguiu. Ano passado fizeram um ensaio em Florença, no qual se devia representar um episódio da Marcha sobre Roma, etc. Esse ensaio foi um fracasso completo, como se pode ler até nas colunas dos próprios jornais fascistas. A massa, pouco a pouco, se cansava e ia embora. Há uma contradição entre o teatro de massa e a base ideológica do fascismo. Essas tentativas têm mais êxito quando elas se desenvolvem no sentido patriótico, nacionalista. Aí é mais fácil encontrar elementos que, influenciados por sentimentos nacionalistas, se prestem a esses exercícios. Mas nesse terreno não se faz grande coisa. As figuras mais populares do Risorgimento italiano, como por exemplo Garibaldi, são deixadas de lado. Elas aborrecem o fascismo, são um peso para ele. Essas organizações se dirigem, portanto, a camadas mais elevadas do ponto de vista cultural. A massa das organizações do duplo lavoro tem um outro caráter, um verdadeiro caráter de massa. Essas organizações estão em contato direto com a massa dos trabalhadores, compreendem um grande número de associações criadas pelos próprios trabalhadores e incorporadas pelo fascismo ao duplo lavoro. Dissemos que, além da divisão por ramos de atividade, há também a divisão por tipo de sociedade. Aí também temos vários tipos. Os principais para nós são em número de 2, os velhos círculos de trabalhadores absorvidos pelo duplo lavoro e os verdadeiros círculos duplo lavoristice criados enquanto tal. Podemos fazer ainda uma distinção por gênero, a organização duplo valorística de fábrica e a local. Quais são as relações numéricas entre os diversos tipos? No que se refere à distinção entre as velhas e as novas associações, é impossível dispor de cifras. O fascismo tem boas razões para evitar que se faça esta distinção, mas podemos ter uma ideia através dos informes que nos são feitos por nossos instrutores e pelas organizações de base. Resulta daí que os velhos círculos se acham no campo, os novos na cidade. Os velhos círculos se acham no campo, os novos na cidade. Os velhos estão principalmente nas zonas onde existiu uma rede de organizações culturais operárias, que num dado momento cessaram a resistência e ingressaram no duplo lavoro. No Novarese, por exemplo, onde havia uma ampla rede de círculos, num dado momento os dirigentes preferiram deixar que as organizações se fascistizassem, para não vê-las destruídas e para poder conservar os fundos que haviam criado. De início, a massa opôs uma certa resistência, depois se conformou. Em Turim, resistiu-se até o fim ao avanço do fascismo. Os fascistas liquidaram os sindicatos, as cooperativas, se apoderaram dos círculos de bairro um por um. Os círculos de bairro tinham um caráter tipicamente político, pois os antigos membros socialistas haviam lutado para dar-lhes esse caráter. Aí, diferentemente de Novara, onde a maioria dos círculos é representada pelos antigos, a maior parte das organizações foi criada de novo. Mesmo em Turim, no entanto, há algumas velhas organizações, e foram elas que nós abandonamos quase completamente no tempo dos vermelhos.
Há círculos de tipo familiar, de bairro, esportivo, etc., que por muito tempo permaneceram independentes. Uma organização desse tipo é a família torinesa, na qual os camaradas entraram muito tarde e que agora, no Dopo Lavoro, conserva sua antiga estrutura. Em Turim, vocês não encontram o Dopo Lavoro nos antigos círculos de bairro. Em Novara, sim. E vocês os encontram também na Emília, no Vêneto, na Lombardia, até os arredores de Milão. Vejamos um outro ponto. A diferença entre as organizações de empresa e as locais. Em 1933, das 18 mil seções do Dopo Lavoro, apenas 3 mil eram seções de empresa. Elas estavam, portanto, em minoria absoluta. Isto indica bem o caráter do Dopo Lavoro. Se vocês tomam uma estatística dos inscritos, verão que a sua composição social é característica. Em 1930, quando o Dopo Lavoro não chegava, como hoje, a 2 milhões de membros, mas contava com 1.300.000 a 1.400.000 membros, os operários da indústria eram 600 mil, os camponeses 260 mil e etc. Se vocês tomam a composição social, verão que a maioria correspondia aos trabalhadores da indústria, que representavam quase a metade das forças totais organizadas e ultrapassavam a metade se lhes acrescentarmos os ferroviários e outros ligados ao transporte, que, na estatística, se achavam compreendidos em outras cifras. Se vocês tomam os números das seções de fábrica de 1933, veem que dos 2 milhões de inscritos, temos apenas uma parte nas 3 mil seções Dopo Lavoristas de empresa. Isso significa que nem toda a massa de trabalhadores se encontra nas organizações de empresa, mas se encontra também nas locais. Há uma grande ramificação do Dopo Lavoro. O que vem a ser a seção do Dopo Lavoro? Muitas vezes, os operários que têm uma na empresa onde trabalham preferem ir ao seu bairro. Eles podem encontrar aí as determinadas formas de atividade a que querem se dedicar. Entre os diversos tipos de organização, há também uma diferença de estrutura. Entre os velhos e os novos círculos, essa diferença é evidente. O círculo mais antigo tem sempre um maior prestígio diante da massa. Nele, as formas de organização têm ainda algo de democrático que não se pode encontrar nos novos círculos. O que acontece, então, quando o antigo círculo entra no Dopo Lavoro? Os dirigentes discutem, falam do que se tem que fazer e etc. A base dessas discussões há a aceitação do controle dos comissários. Regra geral, ao entrar o comissário nas organizações, deveriam ser suprimidas as formas democráticas, mas isto ocorre apenas por pouco tempo. Depois de algum tempo, retoma-se o velho estatuto, na maior parte dos casos. Ao fim de alguns anos, os novos laços tendem a se afrouxar e retomam-se os velhos hábitos. Nos novos círculos, ao contrário, a organização é tipicamente fascista. A massa que a eles adere e que é influenciada foi forçada a ingressar pela violência ou por coações indiretas. Não há qualquer forma de organização democrática. O simples fato de levantar a questão da eleição dos dirigentes pode levar aqui à desagregação dessa massa. Mas mesmo esses círculos, sob a pressão da massa, tendem a assumir um caráter mais democrático, tendem à eleição dos dirigentes e neles aparecem elementos que gozam da confiança da massa e que procuram ocupar os postos de direção. Existe essa tendência. A base desta tendência, e levando em conta o fato de que essas organizações satisfazem determinadas necessidades da massa, determinamos nossa tática. Os círculos de empresas são ainda menos democráticos, são mais controlados e trabalhar neles é mais difícil. Não me lembro de nenhum caso de trabalho realizado num Dopo Lavoro de empresa, Dopo Lavoro aziendale. E isto se deve também a um outro fato. Na maior parte dos casos, a inscrição nos círculos de empresa é obrigatória, no sentido de que a mensalidade é descontada no envelope de pagamento. Teoricamente, portanto, todos os que estão ligados a uma empresa estão inscritos em seus círculos, sempre que eles existam. Contudo, há exceções. Mas quem frequenta esses círculos? Nem todos os operários.
Os operários mais antigos não os frequentam, somente os jovens. Em Turim existem círculos de bairro e também dopolavori aziendali. Estas últimas são bem mais bonitas, muito melhor equipadas. Mas nelas vocês não encontram o operário mais antigo. Nos círculos de empresa se encontram quase exclusivamente os operários novos, os jovens que aí encontram facilidades para as excursões, o esqui, a patinação e muitas outras coisas desse gênero, às quais o operário mais antigo não está habituado e pelas quais não se sente atraído. O operário mais antigo se sentiria ali como num país estrangeiro. Nos círculos de bairro, ao contrário, ele se sente num ambiente mais familiar, pode beber seu copo de vinho e encontrar-se aí já não lhe desperta tanta repugnância. Uma outra diferença entre os dois tipos reside no fato de que os elementos ativos, dirigentes do dopolavoro aziendale, são elementos que já têm todas as características do pequeno burguês. Um companheiro relatava que, no dopolavoro da Aliança Cooperativa, aqueles que o frequentavam mais assiduamente eram os empregados. Raro eram os operários que o frequentavam. Nos círculos da Fiat, a maior parte dos elementos ativos são os empregados. Há nisto um perigo. Aqueles que se põem à frente são elementos que tendem a perder o caráter proletário. Procura-se incutir nos trabalhadores que fazem parte dessas organizações um espírito pequeno burguês. Alguns começam a pensar: se eu me dou bem com o patrão e com o técnico, posso melhorar minha situação. E assim se desligam da luta de classe. Isto é um perigo que devemos combater. Não o combatemos suficientemente. E isto é uma grande deficiência. O que fazem as seções do dopolavoro? Elas desenvolvem toda uma série de atividades. As vantagens que os operários têm são múltiplas. Tem certas facilidades, descontos nos bilhetes de teatro e de cinema, certos abatimentos nos gêneros e artigos de vestuário comprados nos armazéns designados, nas excursões. Além disso, tem também certas formas de assistência. Em certos casos, o dopolavoro tende a assumir funções mutualistas e assiste, por exemplo, famílias pobres, desafortunados e etc. É hora de deixar de pensar que os operários não devem praticar esporte. Mesmo as vantagens menores não são desprezadas pelos operários. O operário está sempre em busca da mínima coisa que possa melhorar sua condição. Mesmo o simples fato de poder estar de noite numa sala e ouvir o rádio é uma coisa que lhe dá prazer. Não podemos nos levantar contra o operário que aceita entrar nessa sala, somente pelo fato de que o emblema fascista figura por sobre a porta. Devemos lembrar que o dopolavoro é a organização mais ampla do fascismo, que nossa tática aí deve ser mais ampla do que em outros lugares, pois considerando o modo como se acha organizado o dopolavoro, podemos nos ligar a camadas de trabalhadores mais amplas do que nas outras organizações. A posição da Federação Juvenil e do nosso partido a respeito do dopolavoro nem sempre foi a de hoje. A primeira posição assumida pela Federação dos Jovens, fiquemos de fora do dopolavoro, é a posição de 1926 e 1927. Tivemos uma discussão. Certos camaradas disseram que não era justo, mas se adotou essa linha. Tal posição foi criticada pelo partido e pela KIM. KIM, sigla da Internacional das Juventudes Comunistas, e substituída por outra, que representava um progresso, mas que era igualmente falsa. Entremos no dopolavoro para desagregá-lo. Por que eram falsas essas posições? Porque no momento em que a massa entra no dopolavoro pelas vantagens que ele lhe oferece, não podemos ter por perspectiva manter as massas fora dessa organização. Em fins de 1926, já não tínhamos mais essa perspectiva. E então, para onde vão as massas, nós devemos ir também. Mas há ainda outras razões pelas quais nossas posições eram falsas. Pedíamos a desagregação do dopolavoro. Mas o que podemos dar hoje em troca aos operários, aos camponeses, aos empregados? Nada. Assumir uma tal posição significa dizer aos operários: vocês não devem praticar esporte.
Vocês não devem se dedicar a nenhuma atividade cultural que não seja clandestina. Vocês não devem ter nenhum lugar de diversão. Sente-se nessas diretivas um pouco da velha posição do Partido Socialista, que ignorava completamente essas necessidades elementares da mesma. Devemos reconhecer que as massas têm razão de ir aí, na medida em que elas podem ligar ao problema da satisfação de certas necessidades o problema da luta contra o fascismo, na medida em que elas podem fazer dessas organizações centros de resistência, centros para a luta contra o fascismo. Deve-se levar em conta também a diferença existente entre as seções. Em muitas regiões, há círculos operários que são vistos com simpatia pela massa, organizações que não se pode dizer coagidas, mas, à parte essas considerações, se tomamos o caminho do abstencionismo, o caminho da desagregação, perdemos a possibilidade de fazer um trabalho organizativo entre a massa dos trabalhadores jovens, e não apenas dos jovens, mas dos trabalhadores em geral, para os quais uma biblioteca é alguma coisa, uma excursão é alguma coisa, e que aderem a essa organização. Se assumimos essa posição, nos separamos das massas. Nossa linha deve ser a de entrar no duplo lavoro sem escrúpulos e sem reservas. Devemos realizar aí um trabalho particular na direção da luta de classes, com formas e objetivos mais avançados do que podemos fazer nos sindicatos fascistas. Vejamos como se coloca o problema da entrada no duplo lavoro. Temos encontrado e estamos encontrando ainda uma grande resistência nesse terreno. Os camaradas que manifestam essa resistência não percebem que não somente eles abandonam a possibilidade de realizar um trabalho de massa, mas se veem também numa posição desfavorável, mesmo do ponto de vista pessoal, do ponto de vista das perseguições da polícia. Mesmo o camarada mais conhecido da polícia, se está inscrito no duplo lavoro, tem uma série de possibilidades de escapar de uma maneira ou de outra a seu controle. Um fato sintomático. Os camaradas que saem da prisão jamais frequentam espontaneamente o duplo lavoro. Indagamos. Quando você saiu da prisão, procurou se aproximar dos círculos de que fazia parte em outros tempos? Constatamos que a quase totalidade não frequenta nenhuma dessas organizações. Eles acreditam que há nisso uma ruptura moral, um abismo insuperável. Eles acreditam que não se deve ir até lá, porque são organizações fascistas. Devemos dar a linha mais clara possível. Mesmo o mais antigo, mesmo o mais conhecido dos camaradas, pode e deve ir ao duplo lavoro e permanecer lá até que o expulsem. E a tentativa de expulsá-lo pode ser, em determinados casos, um elemento de luta. Se eles insistem e dizem que querem ficar, que têm este direito, porque pagam regularmente as mensalidades, etc., não será improvável que consigam colocar a massa do seu lado e conquistar a sua simpatia. Essa posição falsa reflete também a atitude de velhos elementos, de velhos operários, que olham com horror a insígnia fascista. Este sentimento é respeitável, pois eles demonstram saber o que é um princípio. Mas sua posição é falsa, pois não é assim que se é fiel aos princípios. Se fosse assim, poderíamos ser eremitas, ir para uma floresta e ficar lá adorando o comunismo. Nosso dever é entrar nessas organizações e organizar a luta por nossos princípios. Hoje devemos partir, na luta, dos motivos mais elementares e precisamente nessa organização podemos opor ao fascismo a resistência mais elementar. É justamente por isto que devemos entrar nessas organizações. Mesmo no centro, alguns camaradas retomavam a posição falsa, mas eles foram derrotados. Nós lhes dissemos, em lugar de ajudar os operários a se aliarem às massas, vocês favorecem a limitação política criada pelo fascismo, provocada pela pressão do fascismo sobre os velhos militantes da classe operária e do nosso partido. Devemos então ir nessa organização. Mas como trabalhar? Aí é onde nós ampliamos a nossa tática. Não entramos nessas organizações para desagregá-las, nem para trabalhar nelas afastados da grande massa. Por exemplo,
Alguns camaradas propuseram esta fórmula: entrar no Dopolavoro e organizar manifestações à parte. Quando o Dopolavoro fizesse manifestações, nossos camaradas deviam ir à outra parte. Apenas um elemento justo há nisso. Vê-se que os camaradas devem procurar estar unidos, trabalhar como uma fração, como um grupo de oposição. Mas tudo isso deve ser feito no meio da massa, sem jamais se desligar da massa. É um erro não ir a grandes manifestações, mesmo se elas são feitas com objetivos nacionalistas. Se se trata de uma manifestação nacionalista, como por exemplo, uma excursão ao Monumento aos Mortos, devem os camaradas ir ou não? É claro que devem ir. Apenas em casos isolados é que se pode admitir que eles não vão. Quando os camaradas têm na organização uma força tal que lhes permita aprovar abertamente pela massa a decisão de não participar. Mas para chegar a tanto, é preciso já ter conquistado a massa. Se 1.000 a 2.000 operários vão a uma manifestação, os 50 camaradas devem ir também, para estar unidos à massa, falar com ela, suscitar dúvidas, provocar conflitos entre os dirigentes da manifestação e a massa. É este o trabalho. A linha fundamental que seguimos hoje é a da conquista das organizações do Dopolavoro por parte dos trabalhadores. Já se discutiu muito em torno disso, já fizemos alusão. A palavra de ordem, o Dopolavoro para os trabalhadores, foi criticada com justeza, pois podia dar a ilusão de que a organização do Dopolavoro, tal como era, podia ser conquistada e transformada numa organização de classe. Isso não se pode dar sem uma ruptura da ditadura fascista. Mas, pode-se conquistar uma organização particular do Dopolavoro? Sim. Há uma tendência dos operários nesse sentido? Sim. Uma forma elementar já se pode encontrar nas organizações. Enquanto isso, começa-se pela conquista do local. Nos últimos tempos, soube-se até mesmo que haviam sido compostos cantos revolucionários em certos círculos. Isto já representa a conquista de alguma liberdade. Depois, tenta-se assumir a direção. Primeiro, de um modo dissimulado, o velho dirigente aceita o comissário, fazendo contudo a reserva mental de que agirá como melhor entender. Esta é uma tendência interessante, mas perigosa. Se não nos colocamos à frente dessa tendência, se não a dirigimos, não somente ela não molestará o fascismo, como também a organização tenderá a se adaptar. Ela se adaptará à situação atual. É por isso que o fascismo nem sempre trava uma luta aberta contra essas organizações. Ele se adapta. Do mesmo modo, o velho dirigente finge inicialmente não se adaptar ao fascismo. Em seguida, acaba por se adaptar realmente. O perigo é este, a adaptação dos operários e dos velhos dirigentes ao fascismo. Luta-se contra esse perigo, colocando-se à testa da tendência de oposição ao fascismo e dando-lhe um conteúdo de classe. O que a massa faz inconscientemente é preciso fazer conscientemente e ir além. É preciso fazer dessa organização um centro de atividade contra o fascismo, um centro que pode assumir as formas mais diversas. É claro que não podemos dizer: peçam que Mussolini seja fuzilado. Cometeríamos um erro, pois nos desmascararíamos, nos faríamos expulsar do Dopolavoro, a massa não nos seguiria e tudo estaria acabado. Os motivos de nossa ação devem, ao contrário, se encontrar nos próprios círculos. Devemos nos prender às reivindicações próprias do Dopolavoro, de caráter esportivo, cultural, etc., e aos motivos democráticos. No primeiro terreno, fizemos muito pouco. A Federação Juvenil se esforçou por apresentar reivindicações que tendem a ter essa característica. Há uma certa atividade no domínio do esporte, no domínio da luta contra o chauvinismo, mas nada ou quase nada em muitos outros terrenos. Pouco, por exemplo, no terreno cultural. Poucos são os casos de camaradas que tentaram organizar uma biblioteca com livros que tivessem um conteúdo de classe. E nos poucos casos em que se fez isto, ficou-se a meio caminho.
Cabia fazer um trabalho cultural, dar a ler e explicar as obras de Gorky, Tolstói e outros que podem ter hoje na Itália um conteúdo revolucionário e opor as ideias contidas nesses livros, as ideias do fascismo. Pode-se criar conflitos mesmo nesse terreno, contudo, é difícil. Difícil, sobretudo, é que essa forma de luta assuma o nível mais elevado, que ela assuma o caráter de manifestação nacional. Difícil, mas não impossível. Nas bibliotecas é preciso pedir livros que falem da União Soviética. Na Itália, há muitos deles que são legais. Empreender uma discussão sobre as questões soviéticas. Cria-se, assim, uma organização legal e semi-legal dos amigos da União Soviética. Um fato característico é de um dopolavoro de Trieste que organizou uma viagem à União Soviética, até Odessa, e manteve contatos com organizações locais. Os participantes, ao voltar, foram todos presos. Todavia, alguma coisa foi feita, e deve-se ter em conta que isso se deu justamente em Trieste, onde os camaradas ainda não entendem nada do trabalho das organizações adversárias e estão entre os mais indispostos a fazê-lo. Outra atividade consiste em pedir certas coisas, como, por exemplo, a demissão do comissário fascista, a administração pelos associados, eleições para os cargos. Aí não se pode fazer um bom trabalho, especialmente se não se sabe partir do menor incidente. Por exemplo, correm rumores de que se teria roubado alguma coisa na tesouraria. Imediatamente se levanta a questão do controle dos fundos. Um terreno muito difícil é o dos dopolavori aziendali. Aí, a reivindicação de eleições para os associados tem um caráter muito avançado. Significa romper toda a estrutura da organização. Só depois de um longo trabalho é que se pode conseguir isto. Como agir? Levemos 200 operários a um dopolavoro e façamos surgir uma série de choques e de conflitos em força compacta, com um caráter de massa. Pode-se e deve-se chegar à conquista de seções particulares do dopolavoro e conservá-las. Isto não significa que tiraremos logo a etiqueta fascista. Mas, na realidade, essas organizações trabalham com um espírito de oposição ao fascismo e, em seu interior, conservam formas democráticas de organização. Devemos entrar no dopolavoro e aí criar células comunistas. Não devemos esquecer que o dopolavoro pode oferecer também uma possibilidade de cobertura para as células do partido, os grupos sindicais, etc. Esta possibilidade se liga à possibilidade que temos, em muitos lugares, de criar organizações autônomas. Quando for possível ter uma organização autônoma, devemos criá-la. Há casos em que alguma coisa foi feita, mas esses casos ainda são pouco numerosos. Num certo momento, essas organizações são obrigadas a aderir ao dopolavoro. O que fazer? É preciso ver que laços elas têm com a massa. É preciso discutir e resistir até o fim. Mas se não houver outra saída, ou entrar no dopolavoro ou serem dissolvidas, deve-se entrar e permanecer constantemente em ligação com a massa. Essas organizações poderão nos servir, em numerosos casos, como sólidos pontos de apoio para nos ligar às outras organizações do dopolavoro. Não tenho tempo para me prolongar sobre outros argumentos que deveria expor e que necessariamente devo deixar para discussão. Penso, contudo, que consegui dar um quarto da possibilidade que temos de explorar o dopolavoro e da necessidade de utilizá-lo da maneira mais ampla possível.